What I want to do tonight, as last night, O que eu gostaria de fazer essa noite, assim como fiz ontem, from the book of Jeremiah, a partir do livro de Jeremias, I want to speak to our minds, eu quero falar a nossas mentes that we understand the truths of God, da maneira que a gente compreenda as verdades de Deus. and that goes through to our hearts, that our emotions are moved and we respond in love to God. E que isso não permaneça apenas no nosso campo da mente, mas que isso desça e venha até o nosso coração, por todo o nosso corpo e seja encarnado em nós. And that flows out in life and behavior and the way we live our E que a lives. partir disso não fique dentro do nosso corpo, mas que seja encarnado e que ganhe vida fora de nós, onde quer que vivamos e estejamos. We read from Jeremiah chapter 1 earlier. Nós já lemos o capítulo 1 de Jeremias. Now we're going to read from Jeremiah chapter 2 and verse 10 to verse 13, and we'll just read it in Hoje eu Portuguese. gostaria de ler a partir do capítulo número 2, o versículo de número 10. Vamos fazer a leitura. Jeremias capítulo 2, a partir do versículo de número 10. Ok. Diz assim o texto: atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. If you were here last night, you know that we began to talk about Jeremiah ministering in a time of apparent revival. Se você esteve aqui ontem à noite, você ouviu que ministramos a partir do livro de Jeremias, que ele teve o seu início de ministério profético num tempo de aparente avivamento. He began to preach in the reign of King Josiah. Ele iniciou pregando e profetizando durante o reinado do rei Josias. And King Josiah had destroyed all the Baal and Asherah poles and idols of Judah. E o rei Josias havia destruído todo tipo de culto a ídolos em toda a nação. And he sent the priest to clean out the temple. E tinha determinado ao sacerdote que limpasse o tabernáculo e que o pusesse em ordem. His grandfather, King Manasseh, had put idols into the temple of God. Afinal de contas, o avô dele, o rei anterior, havia colocado ídolos e postes ídolos por toda a nação. They got rid of them all. Como é? They got rid of them all. E o que fez agora esse rei foi se livrar de todo tipo de prática e culto que não fosse ao Senhor Deus. And they began to clean up a lot of unused rooms that were in the temple. Um processo de limpeza profunda, meticulosa, detalhada em todo o templo, em toda a nação. And they found a scroll tucked away in a corner. E enquanto estavam nesse processo de limpeza, encontraram num quarto um rolo de um livro. And they blew off the dust and opened it up. Retiraram a poeira do rolo que encontraram e leram. And it was probably part of the book of Deuteronomy. Os estudiosos dizem que o que acharam foi parte do livro de Deuteronômio. A part of the word of God they had long lost and neglected. Uma parte da palavra de Deus que havia sido perdida e consequentemente negligenciada havia muitos anos. They took it to King Josiah. Então levaram esse livro encontrado ao rei Josias. He read it. Ele leu. He realized had not been obeying the word of God. E ao ler ele se deu conta que não estava obedecendo a lei de Deus. He repented and tore his clothing. Após isso, ele se arrepende e rasga suas vestes reais. He called in his fellow leaders of the nation. Ele então manda que chamem-se os líderes da nação, They also repented. que também se arrependem. And they organized a massive Passover celebration for all the people of the E nation. decidem organizar uma grandiosíssima festa de Páscoa para a nação.
It was the greatest Passover for more than 400 years. Foi a maior celebração de Páscoa no intervalo de mais de 400 anos. In 7 days, they slaughtered 41,000 animals. Em 7 dias apenas foram oferecidos em holocausto mais de 41 mil animais. And if you and I came into Jerusalem, we'd say, wow, this is a great revival. Imagine que eu ou você chegássemos a Jerusalém durante esses 7 dias. Pensaríamos com certeza, estamos diante de um grande avivamento. But Jeremiah saw right through it. Mas Jeremias consegue olhar para tudo isso e ver algo diferente. This is not a revival. Jeremias diria, isso não é avivamento. He saw it as the following of a popular king. Ele viu uma nação inteira engajando-se em atender um convite de um rei popular. But not doing business with God. Mas a nação não estava naturalmente desfrutando do mesmo propósito e intenção que havia no coração do rei de servir a Deus. And the words of Isaiah in Isaiah 29:13 could have been the words of Jeremiah. E a palavra que foi dita pelo profeta Isaías poderia muito bem ter sido dita por Jeremias. The Lord said, "These people come near me with their mouths and honor me with their lips, but their hearts are far from me." Porque assim diz o profeta Isaías no capítulo 29, verso 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. They've learned the language of godliness, Ou seja, aquele povo havia aprendido a linguagem, o idioma do divino, do sagrado. they sing the songs of godliness, Eles haviam aprendido a cantar as canções do sagrado, de Deus, do culto. but they do not know the life of godliness. Mas eles não tinham tido contato com a vida de Deus. And we talked about that last night. Falamos um pouco sobre isso ontem à noite. And it's easy for us to do that. Agora, é fácil para nós fazermos essa análise. Jesus in Matthew 7 warned this. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 7, disse o seguinte, Verse 21. verso 21, Mateus 7, 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of Nem heaven. todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino You dos can céus. say the right words. Ou seja, você pode até aprender a dizer as palavras corretas e adequadas. He says later, many will say to me on that day, Lord, did we not prophesy in your name drive out demons and perform many miracles? Mas um pouco adiante, no mesmo texto de Mateus, ele vai dizer, muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não fizemos em teu nome, nós não expulsamos demônio em teu nome, não profetizamos em teu nome. These are spiritual gifts they exercise. Isso são dádivas e dons espirituais derramados. Prophecy, Profecia, exorcism, a driving out spirits. gente não usa muito essa palavra, mas seria exorcizar, seria liberar pessoas endemoniadas. Miracles. Milagres sendo realizados. They will say, we did all these things. E dirão naquele último dia, fizemos todas essas coisas maravilhosas. Then I will tell them plainly, I never knew you. Mas o texto de Mateus vai Away dizer que from Jesus me, responde, you evildoers. eu direi para eles, eu não vos conheço, nunca vos conheci. Language is never a substitute for life. Preste bem atenção, a linguagem, o idioma nunca será um substituto para a vida de Deus. God is not interested in playing games with us. Deus não está interessado em jogar jogos comigo ou com você. That we come into a building and we act one way and we go out and we Que a act a gente different entre way. num espaço como esse, chame ele de santuário e faça certas determinadas coisas aqui dentro apenas e saiamos daqui para viver uma vida completamente diferente disso. And the nation of Israel had learned the language, but they did not know how to live the life. A nação de Israel havia aprendido a como falar e como se portar, mas não havia tido contato com a vida de Deus. Now my question tonight is, Minha questão essa how noite é a does this seguinte: come about? como que isso é possível? How does a nation with a great history of God working drift away from Him? Como é possível que uma nação com uma história tão ligada a Deus possa em algum momento se ver tão distante desse Deus? Israel had a wonderful history of God A história de Israel é algo lindíssimo, impressionante, incrível. rescued from Egypt, Resgatado por Deus das mãos do Egito, brought miraculously through the Red trazido Sea, de forma miraculosa para uma terra fantástica, taken to the desert,
atravessando o deserto, provided with manna every day, sendo providos pela bondade do Senhor dia após dia com coisas fantásticas e indescritíveis. water given them from the rock, Água que sai de uma rocha, healings when they were attacked by snakes, cura miraculosa quando foram atacados por opened the serpentes, Jordan River and brought them into rio Canaan, Jordão que se abre e eles atravessam a pé, conquered and defeated the enemies who lived in Canaan. conquistando terras com inimigos mais numerosos e mais poderosos do que eles. God had raised up godly judges to lead them. Deus então agora levantando juízes do meio do povo para que os julgasse de maneira correta. Then a man after his own heart, David. Até que um homem segundo o coração de Deus, Davi, o rei Davi, Then the wisest man ever, logo Solomon. após dele Salomão, o rei mais sábio que já existiu. And they could look back over their history. E de repente olhando para toda essa história, esse background, And they could say, God brought us here. é claro que é fácil de dizer, Deus nos trouxe até aqui, Deus nos colocou aqui, Deus está conosco. God has demonstrated his power Deus in our já lives. demonstrou o seu poder e sua afeição sobre nós enquanto seu povo. And yet, Ainda assim, all of that has become history and they have drifted away. em algum momento tudo isso passa a se tornar fatos históricos apenas. E eles agora abandonam esse caminho. How do people drift away from God and why do they drift away from God? Como assim esse povo abandonou o Senhor e como isso se deu? I know people who have had a great experience of God. Eu conheço pessoas que já tiveram experiências profundas com o Senhor. They've experienced him powerfully in their lives. Experimentaram o poder de Deus em suas próprias vidas. They've testified to that. Já testemunharam acerca disso. They've been a blessing to other people. E já em fazendo se transformaram em bênção para outras pessoas. But I know people tonight who are far from God who once knew that. Mas eu conheço gente que essa noite está muito distante de Deus e já desfrutou de todas essas coisas. How does this come about? Como isso é possível? Well, in Jeremiah 2 and verse 13, Jeremias no capítulo 2, no versículo 13. my people have committed two sins. Meu povo cometeu 2 crimes. Number one, Número 1, they have forsaken me, the spring of living water. eles abandonaram a mim, a fonte de água viva. And number two, Número 2, they have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold eles water. cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. They've turned to something else which leaves them drained. Eles se transformaram em outra coisa que agora os transforma em pessoas que vivem vazias e secas. And this becomes one of the themes of this book. Isso se torna naturalmente um dos temas-chave desse livro. They have forsaken me, the spring of living water. O Senhor disse, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. 15 times in the book of Jeremiah, God says, you have forsaken me, you have forsaken me, why have you forsaken me? Por muitas vezes no livro de Jeremias é lido, vocês me abandonaram, por que vocês me abandonaram? This is not talking about pagans. É claro que Deus não está falando e se referindo a povos pagãos. This is talking about the people of God. Deus está falando através do profeta para o próprio povo de Deus. You see, you can only forsake someone with whom you have a relationship. Então preste atenção, é natural. Você só consegue abandonar alguém que você já tenha conhecido e convivido. A man can forsake his wife, Um homem pode abandonar a sua esposa, por exemplo. but he can't forsake the woman who lives across the Mas ele road, não pode abandonar uma mulher que vive na outra rua, que ele nunca conheceu. with whom he has no Que ele relationship. não tenha tido jamais qualquer tipo ou grau de relacionamento. And therefore he's addressing the people of God. Então é óbvio que essa profecia está direcionada ao povo de Deus, Who have a history of God, que tem uma história, que já viveu experiências com esse Deus, but who have drifted from God. mas que decidiu abandonar ao Senhor. And it may be that some of us tonight, as we look into the Word of God, will look into a mirror. Talvez para alguns de nós essa noite, enquanto olhamos para a palavra, nos sintamos olhando para um espelho. Maybe we'll see in our own hearts Talvez ao olhar drifting away from hoje God. nessa noite para essa mensagem, nos sintamos olhando para um espelho e visualizando o nosso próprio coração. And my prayer is that if that is true for any one of us,
A minha oração é essa, que se for assim, na vida de alguém aqui essa noite, that the Spirit of God will draw us back into that que o living, Espírito healthy, Santo wholesome, do Deus vivente satisfying relationship. traga você de volta para um relacionamento profundo, intenso, real e verdadeiro com esse Deus amoroso. Why did God bring the Israelites into Canaan? Por que Deus trouxe os israelitas até Canaã? Was it to give them a better life? Será que o propósito era dar a eles uma vida melhor? To give them comfort? Dar a eles algum nível de conforto? To free them from the mastery of Egypt? Será que o grande foco, a grande razão era libertá-los do poder e de escravidão do Egito? Was it to bring them prosperity? Será que foi para trazer a esse povo prosperidade? Well, all of these things may have been benefits. É claro que todas essas coisas possivelmente poderiam ser consideradas como benefícios recebidos. But none of those were the reason. Mas nenhum deles, eu repito, nenhum deles seria apontado como a razão. In Exodus 19 and verse 4, No livro do Êxodo, no capítulo 19, verso God 4. says, "You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself." Diz assim o verso 4, Êxodo 19, 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. I brought you out of the slavery of Egypt, says God, to bring you to myself. Deus diz, eu tirei vocês da escravidão do Egito e os tirei para mim, os trouxe para mim. Next verse says, "If you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations you will be my treasured possession." O próximo versículo seguinte, o número 5, diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro. Although the whole nation is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. I brought you to myself, Eu trouxe vocês do Egito para mim, to be my possession. para que vocês se tornassem em minha exclusiva possessão, You will be for me a holy nation. para que vocês passem a ser para mim uma nação santa. It wasn't just for the benefits of Canaan. Então preste atenção, não houve a razão na situação de o que seria habitar em Canaã, uma terra melhor. There are wonderful benefits in living in É Canaan. claro que indo para Canaã, eles desfrutariam de algo superior, melhor. But that's not the point. Mas esse nunca foi o ponto, a razão. I brought you to myself. O ponto sempre foi, eu vou tirar vocês e vou trazer vocês para mim. I have been with people who live in very difficult circumstances. Eu já estive com pessoas que vivem em situações muitíssimo difíceis. They don't have blessing materially and physically. Eles não desfrutam de bênçãos materiais e físicas. One of the fastest growing churches in the world today is in Iran. Eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso, mas uma das igrejas que mais crescem hoje, nos nossos dias no mundo, é a igreja no Irã. And recently I was invited to speak to a conference of Iranian Christians. E recentemente eu fui convidado para falar numa reunião dos cristãos iranianos. Every Iranian New Year, which is in March, they can come out of Iran into Armenia or Turkey for a vacation for a week. Todo o ano novo do calendário iraniano, que acontece em março, o povo pode sair do país e cruzar a fronteira para os países próximos, vizinhos, sem a necessidade de um documento, de um visa, de um visto, apenas durante o ano novo. And some believers planned a conference in Armenia, which they invited me to come and speak at. Então, alguns desses cristãos organizaram uma conferência, um encontro na Armênia.
The people came over 2 or 3 days, so no one would notice. A lot of people come to the same place, and they left over 2 or 3 Então, days. o povo se organizou para não chegar de uma vez só e não atrair atenção. Vieram chegando aos poucos, 1, 2, 3 dias, para que não despertasse a atenção do governo. They can't sing and worship in Iran because people will hear them. Eles não podem, por exemplo, fazer um culto e cantar no Irã, porque alguém pode ouvi-los e eles podem ser condenados. So we had great times of worship. Então, nessa conferência fora do Irã, tivemos um tempo precioso de louvor e adoração. Muita música e festa. It was like being in Brazil. Foi como se a gente estivesse num culto no Brasil. We began the day for 2 hours just worship. E a gente parava num dia do culto, por exemplo, e a gente facilmente gastava 2 horas só cantando e adorando. 8 till 10. De 8 às 10. From 10 to 12, 2 hours of teaching the Word of E God. depois de 10 a meio-dia, Bíblia. 12 to 2, lunchtime. E daí de 12 até 2 da tarde, almoço. 2 o'clock to 4 o'clock, more teaching. De 2 and às worship. 4, Bíblia de novo, parte 2. 4 o'clock to 6 o'clock, a break and some food. De 4 às 6, a gente dá um intervalo, toma uma água e um lanche. 6 o'clock to 8 o'clock, more teaching. 6 às 8, Bíblia. 8 o'clock to 9 o'clock, worship time. De 8 às 9, para não deixar barato, música, vamos cantar, vamos aleluia. Day after day after day. Dia após dia após dia. I was tired. Eu já estava exausto. I was this height at the beginning, I was this height at the end. E eu comecei grande, cheio, vim murchando, de tanto cansaço. But I tell you, those were men and women and young people who knew God. Agora eu posso te afirmar com muita certeza, eram homens e mulheres e jovens que verdadeiramente conhecem a Deus. If you say to them, why are you a Christian? Você chega para um deles e pergunta, por que você é um cristão? They don't say, oh, because God blesses me with a good job. Ele não vai dizer, porque Deus me deu um emprego maravilhoso. They say, no, I lost my job because Ele I'm a vai dizer o Christian. contrário, na verdade eu até perdi o emprego porque eu me converti. That God gives me a good education at Ele não vai dizer, university. eu sirvo ao Senhor porque Ele me conseguiu uma bolsa numa grande universidade. No, I can't go to university. Não, ele vai dizer o contrário, na verdade, porque me converti não If it's posso cursar a known that universidade. you're a Christian. I asked how many of the people there had been in prison. E eu perguntei, quantos aqui dos irmãos já estiveram presos em alguma And many cadeia? raised their hands. A maioria levantou a mão. They didn't say, oh, I'm a Christian because God gives me a lovely home. Ele não disse, ou ele não diria, eu sirvo ao Senhor porque Ele me deu uma casa linda. Because I'm a Christian, I have to live in a prison sometimes. Na verdade, porque eu me tornei um cristão, eu talvez tenha que abandonar a minha casa. Like Paul, by the way. Como, por exemplo, aconteceu com Paulo. You know, there were a number of these people who wanted to be baptized. Sabe, um número desses irmãos naquela conferência queriam ser batizados em águas. They didn't announce it publicly because they knew there were 1 or 2 informers who had come to this conference. E a gente não podia falar sobre isso abertamente porque se sabia que haviam espiões plantados pela região. And to be baptized, if you are a Muslim by birth, to be baptized is to break the law. E no contexto dele, se você nasceu iraniano, se alguém nasce iraniano, mas se você nasceu e sua família é iraniana não muçulmana, se a sua família era muçulmana, você ser batizado em águas é um crime e uma ofensa federal. And they asked me if I would baptize them. Então me perguntaram, você pode me batizar, por favor? I said, no, I'm only a guest here. Eu falei, olha, é um prazer, mas eu sou um convidado, não pega bem. The people you know and love should be the ones who É mais baptize you. apropriado que você convide um líder que você confia, que você ama, que caminha contigo. No, we want you to baptize us because you're not Iranian. Aí ele falou justamente o contrário, a gente quer que você batize porque você não é iraniano, menos xisco. It's not illegal for you. Então para você não vai ser crime, você não vai poder ser preso. So we found a place where we could take these young people to baptize them. Encontraram um lugar em que a gente podia realizar o batismo. And it was the coldest water I think I've ever been in. Ele mora no Canadá há 16 anos, olha o que ele está dizendo. Foi a água mais gelada que eu já encontrei na minha vida. E ele mora no Canadá. I took them down into the water one by one. Daí eu fui levá-los para ser batizado um por um e entrei na água. Do you believe that Jesus is... Por quanto tempo você quer se vir a Jesus? Oh, boom, boom. E pum, batiza rápido e sai da Another get água. out and try to get warm again. Sai da água, tenta se secar, bota um casaco e espera o próximo Then candidato the vir. second one, you ready? Okay, let's go Segundo down. candidato, tem certeza? Vamos lá, você está Do pronto? you- Não pode demorar na água, vamos embora. Pum, de novo. And afterwards, I was getting
dressed with the young men who've been baptized. There was E young quando women acabamos de too. batizar, eu já estava me trocando com alguns dos irmãos. And one of them said, Um deles disse: "This has been my dream." hoje eu realizei o sonho da minha vida. And another one said, "It's been mine as well." O outro disse: é o meu também, era o sonho da minha vida também. And they all said it. E daí todos começaram a dizer a mesma coisa. And I'll tell you what, E eu disse: olha o seguinte, the importance of this is that when they are baptized, they come out of the water a criminal in the eyes of their country. olhando para aquela situação, é basicamente o seguinte: ao sair daquele tanque batismal, todos aqueles homens, mulheres e jovens acabaram por se tornar criminosos no próprio país onde eles ainda viviam. Now maybe you lose your home. E daí é mais ou menos assim, eu disse para eles: talvez agora, por conta disso, vocês percam a Your casa de money is vocês. confiscated. Talvez o dinheiro de vocês seja confiscado. Your bank account is closed. Talvez a sua conta seja encerrada pelo governo. You are kicked out of the university. Talvez você seja expulso da sua universidade. And you say, "Why are you a Christian?" Daí eu perguntaria: por que então você decidiu ser um cristão? For one reason, Uma única razão apenas. Jesus. He has brought me to A himself. razão é Jesus. Ele me atraiu, ele me trouxe. My son-in-law is Iranian, O meu genro é iraniano. married to my eldest daughter. Se casou com a minha filha mais velha. So I know quite a bit about what is going on in that Então eu situation. estou um tanto quanto atualizado sobre o que acontece no Irã em nosso tempo. And he can never go back to that country E é natural, ele jamais pode retornar ao Irã. because he'd be arrested at the airport Ele seria preso no próprio aeroporto, because he changed his religion. Is porque the ele crime. mudou de religião. You see, we live in a comfortable world. Então, pense comigo, nós moramos num mundo muito confortável. Brazil has many blessings as well as many problems. O Brasil tem muitos problemas? Tem, mas tem bênçãos demais. But we don't come to Christ because, oh, he will give me a better life. He will give me a better job. He'll give me a better car. A questão é, eu não posso vir para Jesus porque Ele vai me dar uma vida melhor na terra, porque Ele vai me dar um carro melhor aqui, ou porque Ele vai me dar uma casa melhor aqui. Israel didn't go to Canaan because it's better weather. E Israel não foi levado para Canaã porque em Canaã encontraria um clima mais agradável. And better land. Ou talvez uma terra mais frutífera. And better food. Ou talvez comida melhor. And cleaner water. Ou talvez águas mais limpas. No, said God, I brought you to myself. Deus não disse isso. Deus disse: eu tirei vocês e trouxe vocês para mim. And yes, you get better land, you get E better sim, water, claro, you get você vai better desfrutar de uma fruit. terra melhor, de uma terra frutífera, de águas limpas, de mais conforto. But the danger now is Mas o perigo hoje é o seguinte: that your reason for being the people of que a God sua razão para se tornar e se manter Is we um have a better cristão land. seja ter uma terra melhor aqui hoje e we agora. have a better life. Ter uma vida melhor hoje, aqui e agora. And as a result, E como resultado disso, you have forsaken me. vocês me abandonaram, diz o Senhor. Not forsaken Judaism, Note, vocês, como diz o texto, não abandonaram o judaísmo. not forsaken being an Israelite. Não abandonaram a identidade de vocês enquanto israelitas. No, we sing all the songs and go to all the celebrations. Vocês não abandonaram a prática das canções, dos cultos, das festas, das celebrações. But you have forsaken me. Mas vocês abandonaram a mim, diz o Senhor. Now says God to them in Jeremiah chapter 2, Agora diz o Senhor para eles em Jeremias no capítulo 2. our relationship is like a marriage. Nosso relacionamento é como um casamento. In chapter 2 and verse 1, No capítulo 2, no verse 1 versículo and 2, 1. the word of the Lord came to me, go and proclaim in the hearing of Jerusalem, I remember the devotion of your youth, how as a bride you loved me and followed me through the desert to a land not sown. Jeremias 2, 1. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. God and Israel had a romance. Deus e Israel viviam um romance. It was a love relationship. Era uma relação de amor.
As you and I have been brought into a love relationship with God, Assim como eu e você fomos trazidos e atraídos para viver uma relação de amor com o Senhor. we love him because he first loves us. Nós o amamos porque, na verdade, Ele nos amou primeiro. And when you come to Christ, E quando nós vamos até Jesus, and when the Holy Spirit begins to work in our hearts, e quando o Espírito Santo começa a agir e operar em nós, Romans 5:8 tells us that the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Romanos 5:8 diz que o amor de Deus nos inunda o coração. And some of you remember when you first experienced that. Alguns de vocês talvez ainda se lembrem quando primeiro experimentaram esse amor de Deus. When the sense of being loved by God was so overwhelming to you. Quando a noção e a ideia de ser alguém que é amado por Deus era alguma coisa tão grandiosamente tomada dentro do seu ser e da sua I mente. remember that. It was like my heart would burst. Eu me lembro disso particularmente. Era como se meu coração entraria em colapso de tanto gozo na presença do Senhor. I am known and loved by God. Eu sabia que eu era objeto do amor de Deus. In the New Testament, that's what's implied in knowing God. Isso no Novo Testamento implica em conhecer o Senhor. Jesus said, "This is eternal life," in John 17:3, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. O próprio Senhor disse também no Evangelho de João: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Now, implied in that word know you is experientially. Agora, dentro dessa palavra conheçam, está também a noção do sentido de experimentar viver esse amor. Not just have you heard of God? Não apenas, você já ouviu falar de Deus? Oh yeah, I heard about God. Ah, sim, já ouvi. That's not knowing God. Não é isso que é conhecer Deus. It's experiential. É algo que é experimental. Peter writes, 2 Peter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own Segunda glory. epístola de Pedro diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria Our glória. knowledge of Him is our experience of Him. Ou seja, o conhecimento que eu experimento desse Deus. I am from England. Eu sou da Inglaterra, sou inglês. I live in Canada now. É claro que vivo no Canadá, como vocês já sabem, há 16 anos. If you say to me, do you know the Queen? Se você me pergunta como um inglês, Oh yeah. I você know conhece the a rainha? Eu vou responder, claro, conheço a rainha. Queen. Do you know William and Kate? Você conhece o príncipe William e a duquesa Kate? Oh yeah, I know who Eu they vou are. dizer, claro, sei. Does the Queen know you? Aí você pode perguntar, a rainha conhece você? Oh no, she doesn't know me. Aí eu vou responder, não, a rainha não me conhece. Do William and Kate know E you? o príncipe William ou a duquesa Kate conhecem você? No, they don't know me. Não me conhecem, não. What kind of relationship is Que that? tipo de relacionamento é esse? This is knowing God and being known by Him in a deep way in our hearts. O que o texto está falando é de conhecer e ser conhecido por Deus. And do you know something? The disciples were with Jesus for 3 years, and yet some of them did not know Him. Os próprios discípulos que desfrutaram de convivência com o Senhor Jesus por 3 anos, nem todos eles conheciam o Senhor Jesus. The night before Jesus was crucified, A noite que antecedeu a crucificação, Jesus said to Philip in John 14 and verse 9, Jesus disse para Filipe, Jesus said, "Don't you know me, Philip, even after I've been among you such a long João time?" 14:9 diz, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Philip, don't you know me? Filipe, você não me conhece ainda, Filipe? Philip could have said, "Oh yes, I know you." Filipe responderia, claro que eu conheço. I say, "Good morning, Jesus. Eu sei, bom dia, Jesus. Would you like a cup of O coffee?" senhor quer uma xícara de café? I know you. Claro que eu sei quem é Jesus. No, said Jesus, you don't really know me. Mas Jesus disse diferente. Não, Filipe, você não me If conhece. you knew me. Se você me He conhecesse... talked about what would be true if he knew him. You see, Philip is an interesting character. O personagem de Filipe é um personagem interessantíssimo e foi abordado por Jesus nessa passagem. He had a lot of experience of seeing Jesus at work.
e teve muitas oportunidades de ver o Senhor Jesus operando e exercendo o ministério. He had seen miracles. Ele já tinha visto e presenciado He'd listened to his milagres, ensinamentos. And when Jesus fed the 5,000, Quando Jesus, por exemplo, multiplicou o pão e alimentou toda aquela multidão, os 5.000 homens, before he fed them, he called Philip over. antes de que ele fizesse aquele milagre, ele chamou Filipe. In John chapter 6, Em João, no capítulo 6, verse 5, when he saw the crowd coming towards him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? ele chama Filipe e pergunta: Filipe, na sua opinião, como é que a gente faz? Onde a gente consegue pão para alimentar toda essa gente? Now the next verse says he asked this only to test him, for he knew what he was going to do. E o versículo seguinte vai dizer: ele fez isso e perguntou isso tão somente para testar a Filipe, porque ele já sabia o que faria. So Jesus wasn't looking for advice, he was just testing Philip. Então é claro que Jesus não procurava por um conselho naquela hora. Ele só queria ouvir Filipe, ele queria testá-lo. Philip, come over here. Filipe, vem aqui, por favor. 5,000 people 5.000 pessoas lá. there. Yeah, I thought it was a lot, Philip probably said. E Filipe ia falar: eu realmente tinha pensado que era muita gente, não sabia que era isso tudo. And they're hungry. Eles estão com fome, Filipe. Yeah, so am I. Eu também, Jesus. And they're wondering where the food's coming from. Eles estão esperando e querendo saber de onde é que vai vir a comida para eles. Oh, I was thinking that too. Eu estava pensando a mesma coisa, Jesus. Curioso, a gente está ligado. Well, Philip, how are we going to feed them? Filipe, então, vou voltar para você a bola. Como é que a gente faz para alimentar esse pessoal? And Philip answered, 200 denarii would not buy enough. Filipe vai responder: olha, Have Jesus, each one pelas have a minhas bite. contas, 200 dinheiros não paga essa conta. So what did Philip do? Então o que Filipe fez? He said, how much money have we got? Filipe possivelmente fez isso aqui. Quanto é que você tem de dinheiro aí? Judas, Judas, how much is in the você é o bag? tesoureiro, tem quanto aí na sacola aí, Judas? 200 denarii, is that Tem, all? tem 200 aí? Matthew, do you have any money in Mateus, your você pocket? tem alguma No? coisa? Você que trabalhou com imposto, Mateus? Andrew, any money? No. André, alguém? Dinheiro? Ninguém com dinheiro? Thaddeus? Você, Mateus? No. Não, ninguém? Only 200? Só deu isso? Jesus, we only have 200 denarii. Jesus, a gente apertou aqui e conseguiu 200. We can't do it. Mas com 200 não paga essa conta. Just supposing Jesus did not do the test on Philip. Suponha que Jesus não tenha escolhido Filipe para teste e tivesse escolhido uma outra pessoa. Supposing he said, is there an atheist in the crowd Supondo today? que antes de chamar Filipe, ele perguntasse assim no microfone: Somebody put tem their hand algum up. ateu na nossa reunião hoje? Come up here, Mr. Atheist. Ô querido, você que é ateu, por favor, vem aqui à frente. There's 5,000 people out there. 5.000 pessoas ali. Yeah, I thought it was a lot. Aí o ateu diria: eu também acho que tem bastante gente. And they're all hungry. Eles estão todos com fome, ateu. Yeah, so am I. Eu também estou religioso. And they're wondering where the food is going Eles to come querem from. saber de onde é que vai vir a comida para eles agora. Ah, funny you should say that. I'm wondering that E o myself. ateu diria: curioso, porque eu estava pensando a mesma coisa. Well, Mr. Atheist, how are we going to feed them? Muito bem, senhor ateu, o que o senhor sugere? And what do you think the atheist would say? O que você acha que a gente devia fazer? He'd say exactly what Philip said. O ateu daria a exata, mesmíssima resposta do discípulo de Jesus, Filipe. How much money have we got? Quanto dinheiro o senhor tem, Jesus? Who's the treasurer? Quem é que é o tesoureiro do senhor? That man over there, what's his name? É aquele ali que cuida da Judas finança? Iscariot? É Judas Iscariote? Excuse me, Judas Com Iscariot. licença, Judas. How much money do you Tem have in the dinheiro na bag? sacola aí, meu filho? 200 denarii? 200 dinheiros. Is that all? É tudo isso, só. What about your friend? E seus amigos, ninguém tem mais dinheiro? What about this disciple? Esse outro aqui, discípulo de trás. Is that all we've got? Você só tem isso, He'd 200? say to Jesus, 200 denarii is not enough for each one to have O to buy. ateu diria: 200 dinheiro é o que tem e não é suficiente. The atheist would tell you exactly what Philip told you. O ateu daria a exata, mesmíssima resposta de um discípulo de Jesus. What does that tell you about Philip? O que isso nos diz a respeito de Filipe? Philip was a professing disciple, but a practicing atheist. Filipe era alguém que professava a fé em Jesus, mas ele não praticava a fé em Jesus. He didn't have any resources the atheist didn't have. Ele não tinha recursos, o ateu também não. So when Jesus sat down in the upper room, Então, quando Jesus se assenta no cenáculo, Philip, Filipe, you've been with me for 3 years. você já esteve comigo nos últimos 3 anos. You've been with me for such a long time, Você já está há muito tempo caminhando comigo, Filipe. and you do not know me. E ainda assim, depois de todo esse tempo, você ainda não me You've conhece. been outside looking on. Você estaria lá fora procurando.
When I fed the 5,000, whoa, that was good. Depois que eu alimentei, você aplaude. Ah, que lindo, parabéns, que bonito. Raised Lazarus from the dead, whoa, wonderful. Quando eu ressuscitei Lázaro, você também falou, oh, que glória, meu Deus. Walk on the water, Quando eu comecei a andar por cima da água, oh, amazing. você falou, meu Deus, esse é filho de Deus mesmo. I take a picture. Eu ia tirar uma foto para postar no meu Insta. But you don't know me. Mas você não me conhece, Felipe. You've not come into that living, fresh, dynamic relationship with me where you love me and I love you and the love of God is poured into your heart. Você and não the se power of God is aproximou poured into ainda your de life. mim de tal forma que você pudesse viver e desfrutar de um relacionamento fresco, genuíno, intenso e próximo entre eu e você. Now those disciples were filled with the Holy Spirit on the day of Pentecost. Agora, os discípulos estavam sendo cheios do Espírito Santo na festa de Pentecostes. It tells us about Peter preaching E and vai falar miracles. acerca do texto sobre o que Pedro fez Tells e us como about aconteceu, John. acerca de João. Tells us about Andrew. Fala também acerca de André. I wish it told us about Philip. Eu queria muito que I o wish texto it também said, incluísse Filipe. and Philip knew God. E eu queria muito que o texto adicionasse, depois de André e de Pedro, e Filipe também conhecia. There's another Philip, but it's not the same one, by the way. in the Parece book de of fato um Acts. Filipe, mas é outro Filipe, é uma outra pessoa. You see, it is possible to have intellectual knowledge of God, but not to have experiential knowledge Então of God. veja, é possível que haja conhecimento intelectual acerca de Deus, sem que se haja um conhecimento experimental e relacional com esse Deus. The Christian life is a romance. A vida cristã deve ser um romance. We don't know that until we get to Revelation chapter 19. É claro que nós não poderíamos saber disso até que chegássemos ao livro de Apocalipse. But because we read Revelation, we know this Mas now. porque lemos o livro de Apocalipse, nós sabemos essa It's all informação. about preparing a bride for her husband. Sabemos que tudo que acontece como uma forma de preparação de uma noiva para encontrar com o seu noivo. And sitting at the marriage supper of the Lamb. E então assentar-se para desfrutar das bodas desse casamento. And marriage is a good illustration of the O casamento Christian de life. fato é uma boa ilustração para a vida cristã. Sometimes I conduct a wedding. Às vezes eu realizo as cerimônias de casamento. And sometimes I talk about togetherness in E marriage. às vezes eu falo acerca sobre a unidade, o senso e o sentido da unidade na cerimônia de And if I casamento. do, I often say this. E se eu uso essa ilustração, eu vou fazer o seguinte. There are two kinds of togetherness in marriage. Eu diria, existem dois tipos de aliança de unidade no casamento. One is a side-by-side togetherness. A primeira é a que caminha lado a lado. You are going through life together. Vocês estão atravessando a vida lado a lado. You have your desires, your dreams, your goals. Vocês dividem e compartilham sonhos, desejos, expectativas e anseios. And that is a very important part of togetherness. E isso é uma parte, de fato, muito importante de caminhar juntos. But then there is a face-to-face togetherness. Mas há um outro tipo de aliança, de unidade, onde não mais se caminha lado a lado, mas se olha face a face. And that is just between the two of you. E aqui não há espaço para nenhuma outra pessoa. É algo que cabe justamente e unicamente para o marido e para a mulher. Side by side, other people may join you to Lado a fulfill the lado, same outras goal. pessoas podem se vir e associar-se a vocês naquela conquista, naquele trajeto. But face to face is when you open your heart to each other. Mas face a face é apenas quando um abre o coração para o outro. When you're weak together. Quando vocês estão unidos em todos os You're sentidos. vulnerable together. Vocês estão fracos juntos You e share- vulneráveis You juntos. share your failings together. Vocês partilham não somente o sucesso, mas vocês partilham os fracassos. You build each other up E together. vocês, nos fracassos, um encoraja o outro, um levanta o outro. You make love together. E vocês então também se amam. But here's the problem. Mas aqui está a questão. You can be so busy side by side É possível que você se veja tão ocupado na unidade lado a lado, that you lose the face to face. que não sobre tempo e vocês se percam e não mais tenham tempo para face a face. Yes, as you move side by side, you look across at each other. É claro que sometimes. enquanto você caminha lado a lado, você dá uma olhadinha do lado para ver se está ali, tudo bem. But that intimacy with each other is lost. Mas a intimidade preciosa entre eles se perdeu. And you discover this is what happened with the people of
in Jeremiah's day. E daí a gente vai descobrir que isso foi o que aconteceu ao povo nos dias do profeta Jeremias. Because verse 27 of chapter 2 says, they've turned their backs to me and not their faces. Porque no capítulo 2, no versículo 27, vai dizer assim, pois eles voltaram para minhas costas e não o rosto. It never starts that way. It doesn't start that E way. nunca começa-se assim. Esse não é o começo do relacionamento. The beginning of chapter 1 we read just now. Chapter 2 says, I remember the devotion of your youth. As a bride you followed me. No começo do capítulo 2, nós lemos aqui mencionando acerca da devoção que havia na juventude quando se amavam e seguiam pelo And deserto. you loved each other. You loved God and God loved you. No começo da caminhada, você amava Deus e Deus amava você. But in the busyness of your walk through life, you began to look in a different direction. Mas à medida que a vida começou a transformar-se em algo difícil e ocupado, essa intimidade foi perdida. And now your face-to-face has become back-to-back. E agora o que era face a face se transformou em costas para costas. And the message is, because of this, you've forsaken the spring of living water. E a mensagem de Jeremias é: por conta disso, vocês abandonaram a mim, diz o Senhor, a fonte, a única fonte de água viva. Love has to be nurtured. O amor é algo que precisa ser nutrido. Some time ago, I was going through a very difficult time in my own life. Há um tempo atrás, eu estava atravessando por um momento muito difícil na minha vida particular. I was very busy, Eu estava muito ocupado. and there are battles going on in my soul. E havia muito tipo de questionamentos e batalhas internas comigo, na minha alma. And one day, my wife asked me a question. Um dia minha esposa me fez uma pergunta. She said to me, Ela disse para mim: is Jesus your friend? Charles, Jesus é seu amigo? And I thought, E eu parei para refletir. and I thought, E eu pensei e respondi: I work with him, eu trabalho com ele, I study his word, eu invisto tempo estudando nas palavras dele, I want to know his mind, eu tenho interesse em conhecer o que ele pensa, I want to know his will, eu quero saber qual é a vontade dele, I want to know his power to minister to eu others. quero conhecer o poder dele para que eu possa ministrar às pessoas. I ask him to bless me, Eu peço a ele que me abençoe, but is he my friend? mas será que ele é meu amigo? And I came to the conclusion E eu cheguei à seguinte conclusão: that Jesus had become my business partner. Jesus havia se transformado para mim no meu sócio, And not my friend. não meu amigo. And I said that to my wife Hillary. E eu então virei para minha esposa e respondi isso. I think he's become only my business partner. Hillary, eu acho que Jesus se tornou meu parceiro de negócio. She said, I can see that. Minha esposa disse: eu consigo ver isso também. You need to make him your friend again. Charles, você precisa fazer com que Jesus se torne seu amigo uma vez mais. You need to love him again. Você precisa voltar a amar a Jesus. You need to be loved by him. Você precisa voltar a desfrutar do privilégio de ser amado por ele mais uma vez. And this became a huge and significant thing in my life. E isso se transformou em algo muito grandioso e de profundo significado na minha vida particular. You can function out of obedience. Então, o que isso quer dizer? Que você pode, consegue funcionar a partir da obediência. And you can have a good business relationship. E você pode ter uma ótima relação de sociedade. But your heart will become restless. Mas o seu coração não vai encontrar lugar de descanso. I began to ask myself, what does it mean to be a friend of Jesus? E daí eu comecei a me perguntar o que de fato significa me tornar um amigo de Jesus. I discovered in John 15 and verse 15. E daí eu vim até o texto de João 15:15. Jesus said, I no longer call you servants, because a servant does not know what his master's business. Quando Jesus disse: já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Instead, I've called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos,
porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. How do you know he's your friend? Como você sabe se Jesus é hoje seu amigo? Talks to you. Se ele fala com você ou não. You're my friends. Everything I learned from my Father I've made known to you. Os meus amigos, tudo o que eu recebi do meu Pai, lhes tornei conhecido. You become familiar with his voice in the deepest part of your soul. Você passa a se tornar familiarizado com a voz do Senhor falando ao seu coração. Jesus said, my sheep know my voice. O próprio Jesus disse, o meu rebanho ouve a minha voz e conhece. In Exodus 33 and verse Em 11, Êxodo 33, 11, it says the Lord would speak to Moses face to face as a man speaks to his friend. diz: o Senhor falava com Moisés face a face, assim como quem fala com um amigo. And I realized in my own heart I've become so busy in ministry that I'd neglected God himself. Eu me dei conta naquele dia que eu estava tão envolvido de tanta atividade no meu ministério para Jesus, que eu havia negligenciado o meu relacionamento íntimo com o próprio Jesus. And I need to spend more time talking to God about the people I minister to rather than talking to the people more about God. E eu precisava gastar mais tempo falando com Deus, para que depois pudesse ministrar ao povo, do que gastar tempo ministrando ao povo do que eu achava que Deus queria para esse povo. Does that make sense? More time talking to him about them than talking to them about Mais him. tempo gastando falando com Deus acerca desse povo do que desse povo acerca desse Deus. So it's not just good sermons that you preach or try to preach. Não se trata de quão grande sermão você consegue pregar. Fancy expositions. Uma exposição da Bíblia que desperte no coração de quem ouve assombro pela sua pessoa. Clever sermons. Ou tiradas inteligentes a partir de um texto. But that out of your heart there flows Mas a rivers of partir living do seu water. próprio coração, aquilo que você já tem recebido da parte do Senhor no teu coração, que vá para o povo. And our hearts need to be communicating and Nosso connecting coração with him. precisa estar em comunicação constante e permanente com esse Deus. And when he says, they've forsaken me, he calls himself the spring of living water. E quando ele diz, esse povo, vocês me abandonaram, vocês abandonaram a mim, e ele fala de si mesmo, o próprio Deus, eu que sou a fonte de água viva. This is a beautiful picture. É uma ilustração lindíssima, A spring is fresh. porque essa fonte fala de algo que é fresco, que é natural, A spring is pure. algo que é puro. I don't know what this says because I don't speak Portuguese. Eu não but sei o it- que diz aqui no rótulo, it porque eu não falo probably says português. spring water. Mas doesn't it? possivelmente diz, e diz mesmo, água mineral pura. You are It's correct. pure. It It's says, spring. It's pure. é algo que é puro, é algo que é fresco. When I was a boy in England, Quando eu era um menino na Inglaterra, we lived out in the country, a gente se reunia no a interior, numa fazenda. and our water came from a spring, E a casa onde a gente tinha, ela recebia água direto de uma fonte. bubbling up on the hillside. Numa bomba muito perto. That spring was always flowing. Então aquela água sempre fluía. It was always fresh. Sempre fluía fresca. It never ran dry. Nunca acabou, nunca secou aquela fonte. And says God, when you forsake me, you forsake a spring of living water. E Deus vai falar de si mesmo. Quando vocês abandonam a mim, vocês estão abandonando uma fonte de água. Remember Jesus talking to the woman of Samaria? Lembra do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana? This woman had been married 5 times, Uma mulher que já havia vivido 5 relacionamentos now afetivos. living with a man to Agora whom she's vivendo not com um married. 6º homem diferente. And Jesus recognized this was because she was thirsty. Jesus reconheceu que havia um motivo para que aquilo acontecesse. Havia uma sede naquela mulher. Don't jump on the result of how people behave. Look at the Então, cause. evite pular direto para o resultado de por que aquela pessoa faz aquilo, mas tente encontrar antes a razão pela qual que ela faz. Why does a person behave the way they do?
Por que aquela pessoa reage e age daquela forma? Because deep in their soul, they're thirsty. Porque dentro de cada uma dessas almas há sede. And Jesus recognized this woman was thirsty. Jesus reconheceu que havia sede naquela He said, mulher. everyone who drinks of this water will be thirsty again. That Por was isso the ele physical disse, water. qualquer um que beba dessa água voltará a ter sede. But also in her soul. Mas assim também na alma dela. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Jesus responde, qualquer um que beber da água que eu lhe der, jamais The terá water will sede. be in him a well springing up. Porque to essa eternal água life. se transformará dentro dele em fontes de águas vivas. This woman was thirsty. Essa mulher estava sedenta, She was married 5 times. se casou 5 vezes. Maybe thirsty for love, or she thought love will meet her. Talvez sedenta por amor ou acreditando que poderia encontrar o amor. Maybe romance would meet it. Talvez o romance a Marriage would encontraria. meet it. Talvez o casamento saciaria. But 5 times the well had dried up. Mas depois de 5 experiências, ela já tinha a convicção de que o caminho não Maybe era exatamente sex will do aquele. it. Talvez ela pensasse, quem sabe se o sexo vai me trazer realização. She's now living with a man she's not married to. Ela agora está vivendo com o 6º homem que também não é marido dela. You know, when people are thirsty, Sabe quando as pessoas estão sedentas? they will drink dirty water Eles estão bebendo, na verdade, água suja. because they don't know anywhere else. Porque eles não conhecem nenhum outro tipo de água para beber. Now said Jesus, Agora Jesus diz, every time you drink the water you're drinking, you toda become vez thirsty que again. você beber dessa mesma água, você permanecerá com sede. This man isn't going to satisfy you. Esse homem que mora com você hoje, mulher samaritana, And he não will vai never satisfazer mend it você before. também, como nenhum dos outros 5 anteriores o fizeram. Because that's the symptom of a deep thirst of the soul. Porque é uma sede muito profunda que reside na sua alma. But if you drink what I am giving you, Agora, se você, mulher samaritana, beber da água que eu lhe ofereço, you will never thirst. nunca mais você terá sede. Never thirst. Nunca mais. Why? Por quê? Because the water will be like a well inside of you, Porque essa água vai se transformar numa fonte de água springing up fresh. fresca, pura, limpa. And a well is always deep. Sempre que você vê um poço é algo que é muito fundo, é cavado muito fundo. I've been to some deep wells. Eu já presenciei We can hold a poços stone onde and- você segura uma pedrinha, And you drop it. você larga essa pedrinha no poço, So 1, 2, 3, 4, 5, splash. conta até 5 para ouvir o barulho da pedrinha caindo na água, tamanha a profundidade do poço. A well is deep Um poço tem que ser fundo, and a spring is fresh. para que você encontre uma fonte e uma corrente de água limpa e pura. When we allow the Lord Jesus Christ to go deep into every part of our heart, Quando nós permitimos o agir do Espírito Santo e do Senhor Jesus em nosso coração, indo bem fundo, not on the surface but deep, não apenas na superfície, mas indo fundo dentro de nós, then we'll discover that He's fresh, então nós descobrimos aquilo que é fonte de água fresh fresca, every day. algo que é fresco todos os dias. You know, and I will finish with this. Eu vou encerrar o sermão por aqui. Jeremiah wrote 2 books. Jeremias escreveu 2 livros. The second book was Lamentations. O segundo livro que ele escreveu chama-se Lamentações. At the end of 40 years, King Nebuchadnezzar destroyed the city of Babylon. No fim de um período de 40 anos, o rei Nabucodonosor destruiu o reino. And everybody was taken off into E exile. todos foram levados como exilados para a Babilônia. But Jeremiah was permitted to stay in Jerusalem. Jeremias, entretanto, foi permitido que permanecesse em Jerusalém. They wanted a few people just to look after it and keep things going. Deixaram um grupo reduzido de pessoas apenas como proteção da própria terra, ainda que devastada. And in Lamentations, which means weeping, E no livro de Lamentações, que significa choro, pranto, he is walking through the rubble. ele está agora caminhando em meio aos destroços. He is distressed. E ele está agora deprimido. He is weeping. Ele está lamentando, ele está The city is pranteando. destroyed. Sua cidade natal está devastada. And then in Lamentations 3, at the end of verse 20, he says this, "My soul is downcast within me. Até que no livro de Lamentações, no capítulo 3, ele diz: Yet this I call to mind, and therefore I have hope. minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que
pode me dar esperança. Because of the Lord's great love, we're not consumed. Porque graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos For consumidos. his compassions never fail. Pois suas misericórdias são inesgotáveis. They are new every morning. Great is your Renovam-se a faithfulness. cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Yes, the city is destroyed. Sim, a cidade foi The devastada. people are in exile. Sim, o povo foi levado como exilados. All our dreams have gone. Todos os nossos sonhos se foram. I'm weeping in the city. E estamos pranteando sobre os destroços da nossa But I cidade. remember one thing. Mas eu quero me lembrar de uma coisa. The Lord's compassions never fail. They are new every morning. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. His mercies, his kindness, his love is Sua new every day. bondade, seu amor por nós são inesgotáveis e renovados. That's why don't live on past blessings. Por isso é importante não vivermos de bênçãos do passado. Don't live on stale experiences. Não fique amarrado a experiências, ainda que boas, que estejam no passado. Don't live on your defeated experiences even. Muito menos gaste seu tempo vivendo sua vida amarrada a experiências de falhas no passado. But every morning you wake up. Mas acorde, desperte todas as manhãs. Thank you, Lord Jesus. You are Sendo fresh. grato ao Senhor Jesus pelo frescor. One story. Uma única I história. was preaching in a church, in a Estava conference. pregando numa igreja, numa outra conferência. A man came to talk to me. Um homem veio falar comigo. He said, you know, I once walked with God. E ele disse, sabe, houve um tempo em que eu andava com Deus. I had wonderful experiences of God. E eu tive experiências maravilhosas com o Senhor. God was blessing me abundantly. Deus realmente me abençoou abundantemente. But 15 years ago, I began to drift away from God. Mas há mais ou menos 15 anos atrás eu comecei a me afastar do Senhor. I met a woman who was not a believer. Eu conheci uma mulher que não era do Senhor, não caminhava com Jesus. I fell in love with her. Eu me apaixonei por essa mulher. And it was against the will of God. E eu sabia que aquele relacionamento era contrário à vontade do Senhor. And so I moved away from God. Mesmo assim, eu decidi me afastar do Senhor. And for 13 years, I lived in a spiritual wilderness. E por 13 longos anos, eu vivi num deserto espiritual. 2 years ago, my cousin died in a road accident. 2 anos atrás, meu primo morreu num acidente de trânsito. And I went to his funeral. E eu fui ao seu funeral. He was a lovely man, Ele era um homem amável, a godly man, a spiritual um man. homem espiritual, um homem de Deus. And people talked at his funeral about what a good man he was. E as pessoas gastaram tempo no funeral falando acerca do quão bom ele era. About the presence and work of God in his life. Acerca do quanto da vida de Deus ele tinha na sua vida cotidiana. And sitting in the funeral, E sentado naquela cerimônia I fúnebre, became convicted of my own sin and o failure. Espírito Santo me convenceu do meu pecado. And I came back to God. E eu decidi retornar ao Senhor. I said, God, forgive me and cleanse me and live again in me. Eu disse, Senhor, por favor, me perdoe e me limpe, me purifique e faz o teu Espírito habitar em mim uma vez mais. And he said, I've come back to God. E desde então eu voltei para o Senhor. I'm in church every week. Eu estou na igreja agora de volta, I'm part of semana após semana. part of a cell group. Eu agora frequento um grupo de crescimento. But he said, God has not given me back what I had 15 years ago. Mas eu sinto que Deus não me deu de volta aquilo que eu tinha. God was fresh Há and tantos real anos and atrás. exciting then. Naquele tempo eu me lembro que Deus agia dentro de mim de uma maneira fresca, nova. And every day I pray, Lord, give me back what I had 15 years E desde ago. então, pastor, a minha oração tem sido: Senhor, me permita viver mais uma vez aquela experiência que eu tinha 15 anos atrás. And God isn't doing so. E Deus não responde essa oração que eu estou fazendo, Senhor. Why not? E eu me pergunto, pastor, por que I não? said, you know, Eu respondi para ele, God- sabe por quê? God may not be interested in what happened 15 years É ago. possível que Deus não esteja mais interessado em fazer o que Ele já fez há 15 anos atrás. Your experience of God then may have been wonderful. A sua experiência com Deus há 15 anos atrás pode ter sido de fato espetacular. But he's not the God of 15 years ago. Mas Ele não é o Deus de 15 anos atrás. He's the God of
today. Ele é o Deus de hoje. Ele é o Deus do agora. You can pray, God, give me back 15 years ago till you're blue in the face. Você pode orar até transpirar gotas de sangue. Deus faz-me viver o que eu vivi no meu passado glorioso. And God may never do it. E talvez Deus jamais atenda essa oração. Why don't you get up tomorrow morning and say, Lord Jesus, thank you. Whatever you did 15 years ago is past. Thank you, you're alive today. Do in me today what you want to do in me today. Que tal se você se levantar amanhã e fazer a seguinte oração: Senhor, eu te agradeço por tua bondade e misericórdia hoje, e te peço por tua misericórdia hoje, que o Senhor opere em mim a tua vontade para minha vida hoje. His mercies are new every morning. Porque as misericórdias dele são novas hoje sobre você. And this is the relationship into which you and I have been called. Esse é o tipo de relacionamento ao qual eu e você fomos chamados para It's viver e living. desfrutar. É viver. It's fresh. É algo que é fresco, que é novo. It flows out to É algo bless que other people. flui e transborda da vida de Deus. But, Agora, in the busyness of life, in the busyness of Christian na living, ocupação do nosso dia a dia, na ocupação da nossa vida cotidiana, ou ainda mesmo na ocupação de nossa vida ministerial we can eclesiástica, find ourselves forsaking God. podemos nos encontrar num caminho onde nós nos distanciaremos Our do relacionamento com face-to-face Deus. relationship has begun to drift. Quando o relacionamento face a face começa a ser transformado num relacionamento de You have costas. forsaken me. E Deus diz: vocês me abandonaram, diz o Senhor. The spring of living water. A mim, a fontes de água. And what you've done, E o que vocês fizeram? you've begun to dig out other cisterns. Foi que vocês começaram a cavar cisternas. You're looking for your satisfaction somewhere else. Vocês começaram a procurar por satisfação para vocês em outras fontes. And they are broken cisterns. E essas cisternas se transformaram em They cisternas cannot hold water. rachadas que sequer conseguem reter água. And that means you're always drained, Isso significa que você sempre estará seco, tired, cansado, because it's leaking away. porque você segue com sua cisterna vazando. Doesn't meet the deep needs of our hearts that only a living God can meet. Ou seja, as necessidades que temos dentro de nós, dentro do mais profundo e do âmago do nosso ser, somente podem ser preenchidas pelo agir desse Deus relacional em nós. I don't know how God may have spoken to you tonight. Eu não sei exatamente como e o quanto, ou mesmo se Deus falou com você nessa That's noite. between you and Him. Isso é entre você e o seu Senhor. He speaks into our souls and spirits. Ele fala dentro de nossas almas. Sometimes com a seu whisper, espírito. sometimes a shout. Às vezes a gente ouve um sussurro, às vezes é como um brado. But maybe He's saying to some of us tonight, Mas talvez Ele esteja dizendo para nós essa noite: come home. volte para casa. Come back to me. Volte para mim. Look at me in the face. Olhe para mim uma vez mais na face. Look at me. Olhe para mim. I love you. Eu te amo. Let's pray together. Vamos orar. Father, I thank you for every man and woman and young person in this building tonight. Senhor, eu te agradeço por cada homem e mulher dentro desse prédio essa noite. Thank you for this church. Obrigado por essa igreja, Senhor. Thank you for the great blessing you have brought here over many years. Obrigado pela grande bênção que o Senhor permitiu que eles desfrutassem quando o Senhor os permitiu vir para esse novo endereço. But Lord, I know my own heart. Mas, Senhor, eu conheço o meu coração. How easy it is to drift away from you. Como é fácil nos afastarmos do Senhor. Still be in the things of God, but to have moved from God. E ainda permanecer nas coisas de Deus, apesar de estarmos distantes do próprio Deus. Lord, bring us back into a fresh, powerful relationship with you. Traze-nos de volta, Senhor, para um relacionamento
de frescor, de novidade, de intimidade cotidiana e diária com o Senhor. Your love is shed abroad in our hearts. Onde o seu amor é derramado abundantemente em nosso We love coração. you because you first loved us. Porque nós bem sabemos que somente lhe amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Make this real in our lives, I pray. Essa é a oração que faço nessa hora, que isso de fato se cumpra em nossas vidas. In Jesus' name. Por Cristo nosso Senhor. Amen. Amém.